Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, iniciante para mesa radiônica. Para que a gente possa trabalhar com as mesas radiônicas, para que você possa entender como esse curso funciona, da maneira correta, você precisa entender qual é o princípio que movimenta tudo que existe, tudo que há no universo das mesas radiônicas. As mesas radiônicas são pranchas que contêm ícones, ferramentas, arquétipos. O que é arquétipo? São símbolos que são universais, independente do idioma de quem olhar a mesa, vai entender o que significa cada símbolo, né? Vai ver que uma rosa é uma rosa, um cristal é um cristal, vai conseguir identificar. Cada símbolo, cada arquétipo tem uma frequência, uma vibração. Tudo no universo é energia, frequência e vibração. Eu sou energia densa e sutil ao mesmo tempo. Eu tenho um corpo físico, material, que me dá a sensação de solidez, mas eu não sou sólida, nem você, nem nada que existe, tudo, nem nada que há. Porque se a gente pegar um telescópio bem potente, colocar em cima da nossa pele, nós vamos ver milhares de moléculas, de átomos, de elétrons, de prótons vibrando no nosso campo físico, que nos dá a sensação a olho nu de que somos densos, sólidos, algo que não tem como ultrapassar. Porém, isso não é uma realidade, né? Se a gente for ver lá no microcosmos, lá fundo, lá, a gente vai ver que tudo é frequência, energia, vibração. Então, se tudo é frequência, energia e vibração, nada existe materialmente no universo. Tudo é energia. E para que a gente possa entender como uma mesa radiônica funciona, a mesa radiônica ela tem ativações que são psíquicas, por isso que a gente chama de psiônica, né? Quando eu ativo uma rosa, um cristal, quando eu ativo a chama violeta, quando eu ativo um elemento, né, um elemental, eu estou ativando a frequência, a energia, a vibração que aquilo ali funciona. E através da minha forma pensamento, minha, do terapeuta e do utente, o cliente, né, que está acreditando que está sendo trabalhado, tratado através da técnica da mesa radiônica, existe uma conexão, existe uma ativação vibracional através de formas, pensamentos que se transformam em formas elementares. Uma forma elementar é uma forma criada pelo magista, pelo mago, pelo mestre da mesa radiônica, pelo operador da mesa e por aquele que acredita que aquilo está sendo ativado e essa energia ela se materializa, né, no campo etérico, no campo vibracional e começa a reverberar, começa a fluir. Por isso que eu falo, nós somos aquilo que pensamos e que sentimos. Se o nosso pensamento é positivo, se nós criamos formas, pensamentos positivas, a nossa vida começa a fluir, começa a andar para frente. Mas se a gente é negativista, tudo reclama, tudo bota para baixo, tudo acha que não vai dar certo, tudo é difícil, tudo é muito complicado, você está criando formas, pensamentos que vão fazer com que tudo na tua vida seja um sacrifício pesado, denso, difícil. Então, Kátia, mas como assim? Tudo é criado através dos nossos pensamentos. Não só a mesa radiônica, não. É tudo que existe, tudo que há na vida. Nós somos o reflexo daquilo que sentimos e que pensamos. Então, qual é a função do terapeuta? Alertar o seu utente, alertar o seu cliente que ele está agindo de forma errada, ele está pensando, falando, se
se expressando de maneira errada, e por causa disso a vida dele não está andando, não está fluindo, não está acontecendo. Então, aí vai falar, mas como assim? Eu sou a última bolacha do pacote, eu sou fofa, eu sou uma pessoa boazinha, não faço mal para ninguém. Mas faz para você mesmo, a partir do momento que tudo que você olha, tudo que você enxerga, tudo que você faz, você amaldiçoa, você fala mal, você reclama. Você tem um carro, mas você xinga o teu carro, você fala que ele é velho, que ele não serve para nada, mas é ele que te leva e te traz todo dia para onde você precisa ir. Você reclama da sua casa, que a sua casa está suja, ou então está bagunçada, ou então ela não está acabada, que você não consegue terminar de fazer uma obra. É você que está fazendo com que isso aconteça, quando você não é grato pela casa que você tem. Quando você reclama do teu marido, do seu namorado, do seu chefe, do seu trabalho, né? As coisas começam, né, a ficar difíceis. E às vezes o problema não está no relacionamento, não está no cara, não está na pessoa, não está no chefe, não está no trabalho, está em você, que é reclamona, que nada te satisfaz, tudo para você nada tá bom. Então a gente começa a falar, olha, você precisa prestar atenção, você precisa abrir a sua consciência, você precisa se organizar, né, começar a agradecer, ser mais grata pela sua vida, pelo seu trabalho. Você se reclama do seu trabalho, mas você não está desempregado, você todo mês você tem dinheiro para poder comprar o que você precisa. Será que se você tivesse desempregado seria melhor? Vamos começar a agradecer, né? Começa a elogiar o seu marido, começa a ver o lado bom desse relacionamento. Para de reclamar tanto, de murmurar tanto, começa a enxergar as coisas boas. Quem sabe a partir desse momento você começa a ver aquilo que você não via, a prestar atenção que ele até pode ter alguns defeitos, mas você também não é nenhuma pochete, você também não é nenhuma perfeição. Todas as pessoas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, mas aprendendo a enxergar e a pesar na balança, ver o que é mais, se esse relacionamento, se esse cara ou essa pessoa é uma pessoa atenciosa, uma pessoa que você pode contar sempre que você precisa, às vezes não é tão carinhosa, mas te dá tudo o que você quer, né? Nem todo mundo é perfeito. Às vezes a gente exige na vida uma perfeição que não existe. E por causa disso a gente não vai ter satisfação em nada. Você só vai trocar de namorado, de marido. E sempre, todos os relacionamentos vai chegar um momento que vai chegar no mesmo ponto, na mesma situação. Porque você não mudou. E às vezes aquele cara que para você era péssimo virou um ótimo marido para outra pessoa. A pessoa só fala bem, a pessoa é feliz, né? Se tornou. Aí você fala, pô, comigo sempre foi um traste, com fulano é maravilhoso. Como assim? Será que o problema estava nele ou o problema estava em você, na pessoa? Então, o terapeuta ele começa a indagar, né, a fazer com que a pessoa comece a se enxergar de dentro para fora. O nosso universo ele é o reflexo de tudo aquilo que está dentro, né? Então tudo aquilo que está acontecendo do lado de fora da nossa vida é porque algo dentro de nós precisa ser transformado, ser transmutado. E a mesa radiônica ela vai nos ajudando a identificar essas dificuldades para que a gente possa começar a trabalhar cada âmbito da nossa vida e começar a se harmonizar. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, Kátia, não é possível, alguém fez macumba para mim, eu devo estar sendo magiada, porque nada na minha vida dá certo, tudo tá ruim. E eu vou olhar na leitura energética e não tem magia, não tem feitiço, não tem maldição, não tem praga, não tem nada. Mas tem muito pensamento negativo, tem muita reclamação, né? Eu falo, olha, se você não mudar o seu jeito de ser e de agir, de enxergar a vida, as coisas não vão melhorar. Começa a acreditar mais em você, começa a batalhar mais por você, não espera tanto dos outros, começa a agir, porque a sua vida é responsabilidade sua. Então a gente começa ali, né, a ajudar a pessoa a se autoconhecer,
a olhar para dentro, a se amar, se respeitar, para que ela possa mudar. Aquela pessoa, né, que tem a síndrome de Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Infelizmente não há terapia, não há mesa radiônica, não há nada que vai fazer com que a vida daquela pessoa modifique. Pode dar uma amenizada, uma ajudada, mas daqui a pouco vai voltar a estacar zero novamente, porque a mudança tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. A mesa, ela ajuda a pessoa a se reconectar consigo próprio. E o operador de mesa radiônica, o terapeuta holístico, ele ajuda a pessoa a se encontrar, assim como um psicólogo, um psiquiatra, né? O terapeuta holístico ele é um terapeuta complementar. Ele trabalha o campo espiritual, ele trabalha o campo etérico. O psiquiatra, ele é um médico, né? Ele trabalha com subsídios materiais. Normalmente ele passa remédio, né? Ele passa medicamentos. O terapeuta holístico ele passa o quê? Banhos frequenciais, vibracionais, né? Uma limpeza energética no ambiente para tirar formas de pensamentos negativos, né? Que se formaram naquele local e está influenciando negativamente todos que ali moram. O terapeuta ele vai começar a olhar o campo etérico, o campo áurico, né? O campo espiritual. Lá no início de tudo que existe, tudo que há, lá no Antigo Egito, lá com Tote, né? O nosso Atlante, ele já ensinava, né? Através das leis universais, que tudo o que acontece no macrocosmos, ou seja, no campo consciencial, no campo espiritual, automaticamente reflete também no microcosmos, né? Tudo que acontece em cima, assim também é verdadeiro embaixo. Então, toda doença começa no campo espiritual, porque o campo espiritual é o campo mais sutil que existe. Então, são emoções que vão ao longo de um determinado período somatizando, desregulando, desalinhando chakras, meridianos, nadis. O que é meridiano, Kátia? O que é nadi? É um sistema circulatório vibracional que nós temos no campo áurico. E esse sistema circulatório são como se fossem mangueiras, assim como as nossas veias e os nossos vasos sanguíneos, por onde a frequência vibracional do cosmos e da Terra, a frequência vital do planeta e a energia cósmica universal, passam e vão alimentando, harmonizando o nosso campo de energia. Se nós tivermos muita energia negativa, né? Se a gente tiver muito para baixo, tiver muito negativo, a gente começa a criar tipo uma poeira cósmica negra, né? Negativa, que vai ao longo de um determinado período, não é do dia para a noite, é ao longo de uma vida inteira, tá? São traumas, bloqueios, chateações, ressentimentos, mágoas, culpa, sentimentos negativos que vão criando essa poeira cósmica, né? Mais ou menos assim, e vai obstruindo esses meridianos, que é justamente aí que a acupuntura entra com as agulhinhas, né? De acordo com o nosso corpo, existe um mapa que está ligado a esses meridianos vibracionais, que quando ativa-se a agulhinha da acupuntura, aquela energia ela dissolve, ela solta e a pessoa começa a melhorar, né? A acupuntura ela só trabalha com a desobstrução dessas energias. E o Reiki também faz a mesma coisa, os cristais também fazem a mesma coisa, a cromoterapia também pode, através do bastão Atlante, também ativar ali aquele meridiano. E a gente pode trabalhar. E a mesa radiônica, ela também, como ela tem várias técnicas inseridas ali no painel, né, que eu costumo dizer,
que a mesa ela é como se fosse um painel quântico, né? Como se fosse um painel de ferramentas, que ao ativar essas ferramentas, a gente ativa uma frequência e a gente começa a trabalhar ali naquele campo. Na mesa radiônica para iniciantes, né, eu coloquei ferramentas básicas que são primordiais para qualquer tipo de tratamento de mesa radiônica. Depois, com o tempo, quando a pessoa já está hábil nessas ferramentas aqui, ela pode ir fazendo outras, né, se capacitando em outras ferramentas, em outras mesas que vão trazer mais ferramentas que vão auxiliar, ajudar, né, em determinadas situações. Então a gente tem mesa de prosperidade, mesa de saúde, mesa de relacionamentos, mesa de criança, mesa de pet, mesa de multidimensional. A gente tem vários tipos de mesas radiônicas com milhares de ferramentas quânticas que a gente pode ativar, utilizar para ajudar, auxiliar o nosso cliente. A gente pode, através da mesa, né, numa mesa mais avançada, utilizar os florais de Bach, os florais de Saint Germain, banhos mágicos, banhos energéticos, tinturas, né, que são ferramentas vibracionais que a gente pode indicar para o cliente, que vai ajudar ele também. Mas aqui na mesa para iniciante, a gente vai começar a trabalhar o campo dos elementos, terra, fogo, água, ar e éter. Tem aqui os cristais que a gente utiliza mais para equilíbrio de chakras. Nós temos aqui essa ferramenta que ela ativa água fluidificada, ou seja, através de um comando, de um decreto, a gente ativa a energia da água, que é um condensador vibracional natural, né? A água ela é ótima para limpar energias densas, energias negativas, puxar energia negativa. Então a gente pode também ativar através de uma forma pensamento, através de um decreto, essa água para que ela se transforme numa água curativa, numa água purificadora, uma água que vai selar tudo que estamos fazendo de fora para dentro e de dentro para fora. Ou seja, a gente vai trabalhar com o pêndulo, essas ferramentas do lado do campo etérico, do lado de fora, e a água vai selar o lado de dentro, fluidificando os órgãos, o sangue, né, o corpo físico de uma maneira geral. Então é como se estivéssemos ativando um medicamento, mas não é um medicamento alopático, é uma frequência que vai muito provavelmente trazer alívio para o cliente. Aqui nós temos alguns gráficos radiônicos, que são geometrias sagradas, né? São gráficos que foram desenvolvidos para trabalhar a harmonização de relacionamentos, ativar a prosperidade, tirar dor, trazer proteção, triturar energias negativas como larvas astrais, miasmas, macumba, feitiçaria. O Antakarana ele traz um equilíbrio entre o céu e a terra, trazendo harmonização entre o masculino e o feminino. O turbilhão solar e a pirâmide plana. Essa ferramentazinha aqui embaixo se chama vácuo quântico, né? É quando a mesa ela nos indica que a gente precisa trabalhar algo que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Pode ser vidas passadas, pode ser essa vida, né? É uma ferramenta que vai nos ajudar a tratar traumas, acontecimentos que às vezes estão vibrando no campo, né, atrapalhando o campo do cliente sem que ele perceba, sem que ele saiba. Aqui nós temos alguns, aqui falando sobre os corpos espirituais. Vocês vão ter uma apostila aí falando especificamente de cada corpo espiritual, o que eles significam, né?
por que pode estar alguma coisa ali interferindo nesse corpo. Aqui nós temos os chakras e algumas ferramentas psiônicas que a gente vai ativar com os decretos da mesa radiônica. Toda vez que a gente faz um trabalho de mesa radiônica, o ideal é que a gente esteja presente com o cliente, né? Chama o cliente no vídeo, no Meet, no WhatsApp, conversa com ele, bate um papo com ele, porque às vezes o que a pessoa mais precisa desabafar, às vezes ela precisa botar para fora aquilo que está entalado, aquilo que ela não pode conversar com ninguém. E o terapeuta, nesse atendimento, ele ajuda muito a pessoa a poder se autoconhecer, a pessoa identificar em si própria aquilo que pode estar atrapalhando a vida dela, porque às vezes a coisa é tão óbvia que a gente não percebe, que a gente está tão acostumado a agir daquele jeito, porque a nossa mãe era daquele jeito, porque a avó era daquele jeito, a gente está repetindo padrões negativos da nossa família, que a gente não percebe que aquilo não nos pertence, que aquilo é apenas um padrão repetitivo, que a gente pode tirar, desconstruir a qualquer momento, quando a gente percebe que aquilo não veio de nós, que a gente só está repetindo um padrão ruim, que está atrapalhando em muito a vida da gente. Então, o terapeuta ele vai fazer a pessoa identificar isso através dos atendimentos. Fora que cria um vínculo, né, uma confiança do utente com o terapeuta, que é muito salutar, muito positivo na hora da gente fazer o atendimento da mesa. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fiz uma mesa radiônica com fulano, mas eu só recebi um relatório. Não entendi nada que estava ali naquele relatório e não sei, eu acho que a minha vida não mudou, não aconteceu nada. Por quê? Porque não teve ressonância entre o cliente e o terapeuta. O cliente não sentiu firmeza, ele não viu o que o terapeuta fez. E aqueles termos que tem ali no relatório, ele não tem a menor ideia do que seja, porque às vezes é uma pessoa leiga, nunca ouviu falar em terapia, não sabe o que são termos quânticos que a gente utiliza. E às vezes a pessoa se sente, às vezes, até pior do que estava antes. Porque, inclusive, às vezes a mesa pode fazer com que a pessoa tenha uma catarse, só que a pessoa não sabe nem o que é catarse, porque o terapeuta não avisou. Então, às vezes, o que é uma catarse, Kátia? Por exemplo, uma pessoa que engoliu sapo durante muito tempo na vida dela. Morou na casa da sogra e não podia falar, porque ali não era a casa dela, se ela falasse ia arrumar tumulto, podia se prejudicar e não ia ter para onde ir, né? Ia arrumar confusão e foi engolindo. E chega uma determinada hora que a pessoa tem muitos problemas de saúde, tireoide atacada, nódulos, dor de garganta, problemas, ela não sabe o que é. É que está sobrecarregado, né, o chakra laríngeo. E por causa disso, a pessoa não consegue materializar nada na vida dela. Por quê? Porque o chakra laríngeo é o chakra da expressão divina, é o chakra do decreto, da ordem. Quando Deus criou o mundo, ele decretou que haja luz. E a luz se fez, e ele viu que a luz era boa, e dali as coisas ele começou a criar. Deus não chegou, pensou e materializou. Ele decretou, ele falou. Então o chakra laríngeo é um dos chakras mais importantes na nossa expressão divina, na materialização dos projetos da nossa vida. O surdo e mudo, ele não fala, mas ele fala através de libras, através das mãos. E se a gente abrir os nossos braços assim, a gente vai ver que o nosso braço ele está na mesma linha do chakra laríngeo. Então, quando a gente escreve uma carta, quando a gente decreta, quando a gente fala, né, a gente está expressando uma ordem. E essa ordem ela é lançada, né, forma-se uma forma pensamento e aquilo ali começa a reverberar, começa a fluir, a se materializar. Só que quando a pessoa fica engolindo sapo, não fala nada, não diz nada, fica só... Isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, né? E quando a gente identifica isso, quando a gente começa a trabalhar o campo, pode ser que a pessoa tenha uma dor de garganta muito forte, pode ser que a pessoa tenha vontade de vomitar, né?
tem ânsia de vômito, mas não vomita nada. Por quê? Essa ânsia de vômito são tudo aquilo que ficou energeticamente acumulado dentro da pessoa e ela não botou para fora. Então ela fica e não consegue vomitar, passando mal. Ou então a pessoa tem uma vontade de chorar e não sabe por quê. Eu não paro de chorar, eu não tô com nada, mas tá me dando um negócio, eu só choro. É todo o choro que ficou guardado durante uma vida inteira e a pessoa engoliu, não botou para fora, para poder o marido não ver, para ninguém perceber. Então, isso pode acontecer. Aí a pessoa que recebe o relatório não entendeu o que está acontecendo, acha que piorou. Ai, minha vida ficou pior depois que eu fiz a mesa radiônica, parece que tudo desandou, minha vida ficou horrorosa. Não ficou. Pode realmente acontecer esse tipo de coisa, é natural que aconteça, mas aí você conversando, você explicando, mesmo que isso aconteça, que a pessoa veja isso, né? Ela vai entender e não vai ficar nervosa, não vai achar que a vida dela tá pior do que estava antes dela conhecer o terapeuta. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Que inclusive vai ajudar na hora da pessoa continuar o tratamento. Hoje em dia a gente não precisa mais ter um consultório para poder tratar alguém. Basta ter um celular, uma agenda, né? Se organizar, né? Ter um local de trabalho. O ideal é que a pessoa tenha um local, né? Próprio para isso. Aqui o meu, ele é próprio para isso. Aqui eu só trabalho com a espiritualidade. Então eu tenho aqui os meus altares, as minhas proteções, que vão me ajudar nos tratamentos, né, nos atendimentos que eu vou fazendo. É importante que a gente tenha um local que não seja no nosso quarto e que a gente possa atender o nosso cliente, né, de forma preservada. Né? A gente avisa a família, olha, no momento eu vou atender o cliente, só fale comigo se for altamente necessário, né? Procure não incomodar porque eu vou atender alguém. Então você vai ter ali o seu lugar de trabalho, aonde você vai ativar as suas proteções, porque ao ativar uma mesa radiônica a gente também trabalha com portais, abertura de portais. E um portal, por mais que você esteja trabalhando da maneira correta, a gente nunca sabe o que pode vir de um portal. Pode vir algo positivo, mas pode vir algo negativo também. Então a gente precisa se proteger para fazer a abertura do portal e não se prejudicar. O que é do cliente fica com o cliente, o que é nosso fica com a gente. Para isso a gente precisa saber ativar energeticamente, vibracionalmente, as quatro direções, os 4 guardiões, né, os 4 elementos que vão nos dar o suporte na hora do trabalho que a gente vai desenvolver através da mesa radiônica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Né? Na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre a geometria sagrada, sobre os elementais, sobre os cristais, como fazer uma leitura energética correta, como descobrir se o chakra do cliente está hipoativado, com pouca energia, ou hiperativado, com energia exacerbada. E se o chakra dele estiver bloqueado, o que a gente pode fazer? Como a gente pode resolver essa situação? A gente vai aprender nas próximas aulas do nosso curso. Então, eu espero que você esteja gostando. De qualquer dúvida que você tiver, mande mensagem para mim. Tem aí no nosso site um íconezinho do WhatsApp que você pode falar comigo a qualquer momento. Às vezes você bota uma mensagem lá para mim e eu não te respondo imediatamente, porque como eu falei, eu também sou terapeuta e faço os atendimentos com os clientes. Então, de repente, eu posso estar ocupada atendendo alguém, mas pode ter certeza que assim que eu finalizar, que eu receber a sua mensagem, que eu olhar lá, eu vou te responder e vou te ajudar. E o nosso curso, ele também é vitalício, você não perde o curso. Ah, já comprei a mesa há 1 ano, fui fazer um atendimento de uma cliente, aconteceu uma situação e fiquei em dúvida.
Entre em contato com a Kátia, pergunta para mim, eu vou estar aqui sempre para te auxiliar e te ajudar em qualquer situação que você necessitar, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até o próximo vídeo. Namastê!